Olá, amigos, tudo de bom? Todos na paz e amor de Cristo? Sejam bem-vindos aí ao meu canal. Como eu disse para vocês, desejo tudo de bom para cada um e espero que estejam todos bem. Estou aqui então para compartilhar uma informação com vocês sobre a Páscoa. Acabamos de comemorar a Páscoa, onde nós trocamos muitas mensagens ao longo do dia, onde nós tratamos de felicitar nossos amigos, as pessoas conhecidas, com a mensagem de renascimento, que para o cristão esse renascimento é a ressurreição de Jesus. Jesus então que vai para a cruz, ressurge no domingo de Páscoa, trazendo aquela notícia tão boa, esperada, de que ele venceu a morte. Então essa é uma questão de profunda relevância para nós, porque a questão da morte, ela é essa que está muito presente, principalmente agora nesse momento de crise, onde nós temos aí o coronavírus ceifando muitas vidas. Então é a visão espiritual de tudo isso que precisa ser implantada dentro de nós. Nós, como espiritualistas, temos que procurar o entendimento e a convicção de que a realidade, ela é uma manifestação material de algo espiritual. E que quando nós partimos daqui, nós nos reencontramos com essa realidade espiritual. Então, aquela convicção de que a morte, ela é apenas uma passagem. Então, Cristo vai até o Calvário, ele sabia que ia para o Calvário, e se deixa crucificar para ressurgir na sua ressurreição, dando a prova da imortalidade do Espírito para toda a humanidade. Vou trazer aqui alguns slides que eu tenho, estão aqui no meu PC. Vou aí então colocar os slides disponíveis para você aí no vídeo, para a gente aprofundar um pouco mais essa questão, né? Nós sabemos que assim se deu as coisas, sabemos que isso é a base da fé cristã, mas é importante que a gente conheça, para ter mais fundamento, para que a gente possa fundamentar a nossa fé e até mesmo comunicar a nossa fé para aqueles que não creem. Nós fomos chamados a isso por Jesus. Então, que a gente possa, através desses slides, ampliar um pouquinho mais. Eu sei que muitos aí já conhecem bem esse assunto, mas eu acredito que eu posso trazer algum elemento novo. Então eu peço para vocês aí a paciência, a boa vontade aí de cada um, para estar me acompanhando aqui nesse vídeo. Então vamos então passar os slides. O primeiro slide é Cristo ressuscitou. Aí então nós vemos uma figura onde está Cristo, com 2 soldados ao lado, e espanto. É Cristo saindo do seu túmulo. Essa é uma escultura que chama Cristo Ressuscitado e Soldados, de 1572, por Germain Pilon, Louvre. E essa escultura, ela ilustra bem o que seria nós encararmos Cristo face a face após a sua ressurreição. Seria como esses soldados, um espanto muito grande, porque ele foi dado como morto. Então, quando a gente fala da ressurreição de Cristo, nós falamos num fato único na história, e que não dá para ser repetido a cada geração. Ele veio uma vez, esteve entre nós, deixou seus ensinamentos,
marcou a sociedade, dividiu a humanidade em antes e depois de Cristo. E não seria possível que ele viesse para cada geração, para cada pessoa, dar essa prova da sua ressurreição. Nós que vivemos aí em tempo de mentalidade científica, exigiríamos que essa prova fosse dada para cada um, submetido a certas condições, né? Como que um laboratório, onde a gente pudesse, então, estar confirmando. Então, por isso chega-se à conclusão de que nós temos que ter um estudo da história, dos acontecimentos, das pessoas da época, que elas falaram sobre esse fato da ressurreição, dos inúmeros testemunhos, dos próprios evangelhos, que são testemunhos históricos. E aí sim, com essa compreensão, com essas evidências, a gente adotar o posicionamento da fé. Porque para esse assunto nós estamos sendo chamados para a nossa fé. E não é só a fé de crer em Jesus. A fé de saber que tudo que ele disse, ele fez. E esse milagre maior, que é a sua ressurreição. Jesus deixou bem claro que ele precisaria morrer. Ele falou isso para os seus discípulos, que era necessário que ele fosse morto. Olha só como ele fala nessa figura da sua própria morte. Está lá em João 12, 23 a 24. Jesus disse: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E em verdade vos digo, asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Então vejam que ele se coloca como o grão da terra, o grão de trigo, que vai ser depositado na terra, morto, para depois disso ele florescer e dar muitos frutos. Então nós sabemos que a paixão de Cristo, o Calvário, foi apenas o começo, que vai coroar na ressurreição o começo de uma obra muito grande, que começa nos tempos de Jesus e veio até os dias de hoje. Em determinada oportunidade, os apóstolos, desanimados, perguntaram: mas mestre, quem crerá em nossa pregação? Quem vai acreditar em nós? O mestre disse: não se aflijam, pois eu venci o mundo, e meu evangelho será pregado em todas as nações. E hoje nós somos testemunhas históricas disso. E que essas palavras desse carpinteiro, pronunciadas lá atrás, se concretizaram, né? Então vejam que nós temos que ter essa humildade de saber que por trás dos acontecimentos materiais existem coisas espirituais que não podem ser constatadas pela nossa ciência, porque não são materiais, não estão no espectro do nosso entendimento, da nossa visão, mas que deixaram rastros ao longo da história. E Jesus, então, é esse poderoso. Por que Jesus afirmava essas palavras? Porque ele fazia essa profecia que se cumpriria no futuro. Porque ele sabe que isso faz parte de um grande plano maior, que a humanidade está sendo guiada por uma espiritualidade que cumpre os desígnios do Pai Celeste. Isso é importante nós termos em convicção isso. Ele tinha essa convicção. Ele era um andarilho, não escreveu nada.
mas deixou para nós essa certeza. E essa certeza é alcançada no âmbito da fé. Então, a importância da ressurreição é o cumprimento de toda uma missão e uma semente que é lançada, que dará muitos frutos no futuro, até os dias de hoje e mais além. Então, vamos aí para o próximo slide. Nesse slide eu trago para vocês essa dicotomia que há no meio cristão, que é Calvário versus ressurreição. Quando a gente pensa no Calvário versus ressurreição, nós temos dois exemplos aí em dois filmes, que são conhecidos aí de todos, acredito. Se não, eu recomendo. Vocês têm aí A Paixão de Cristo, que é o filme de Mel Gibson. E temos o outro que chama Ressurreição, onde temos como ator principal Joseph Fiennes. Eu assisti aos dois, primeiramente A Paixão de Cristo, que foi lançado primeiro. E esse filme é um filme que retrata a paixão de Cristo, todo o seu sofrimento. Nós sabemos que o Mel Gibson, ele é o diretor desse filme, é um católico mais ortodoxo, que estava indignado com tudo que acontece no mundo e queria passar uma mensagem forte, marcante, para ver se conseguia despertar as consciências. Eu entendo que ele esteve bem intencionado, mas colocou um colorido, carregou na tinta, carregou no conceito da morte, do sofrimento do Cristo, como mensagem para que isso acontecesse. E nós não podemos olhar o Calvário somente. O Calvário, ele se conclui com a ressurreição. Então, quando eu assisti o filme A Paixão de Cristo, nós vemos ao longo do filme toda uma violência sendo cometida contra Jesus, e um final de alguns segundos do túmulo vazio, que ali é o momento da esperança. Então, 99% do filme é focado no sofrimento, e um sofrimento até, quando a gente assiste o filme, lembra alguns filmes, né, de terror, filmes que a gente não gosta de assistir muitas vezes. Então, esse enfoque pesado é ainda uma herança que nós temos de que Jesus, como Deus, como muitos creem, esse Deus foi pregado na cruz por nós. É isso que Mel Gibson deve entender. Não sei exatamente, mas é o que a gente sente quando ele passa na mensagem. Que é uma mensagem, essa de pregar Deus na cruz, que é histórica, que sempre foi utilizada por algumas religiões, no sentido de nos colocar, levantar as nossas consciências, no sentido de nos escandalizar, de trazer para nós um despertar, mesmo que seja através do medo. Nós estamos hoje na modernidade, queremos um discurso mais compreensível, né, que não apele mais para o medo, e sim pela compreensão, pela razão, entendendo as motivações do fato. Então, Jesus, ele mesmo, disse que ia passar pelo Calvário. Falou isso para os apóstolos. Quando ele foi crucificado, os apóstolos, mesmo sabendo ele ter falado várias vezes que ele seria pregado na cruz, eles se desanimaram, se debandaram, cada um para o lado. Mas depois, eles vão, quando acontece a ressurreição, retomar a sua fé, a ponto de, a partir daí, eles saírem pregando o Cristo ressuscitado. E pregando de uma forma verdadeira, de uma forma que eles estavam com a fé movimentando desejos de ir com isso até
dando a própria vida. Então essa convicção, essa fé que se instala, que vai buscar essa imortalidade. Pois sem essa convicção eles não seriam capazes de fazer o que fizeram. Né? Muito sofrimento, muita perseguição o tempo todo, que minam a resistência de qualquer um. Mas eles estavam imbuídos da certeza da ressurreição do Mestre. Isso foi a grande motivação. No filme do Ressurreição, aí, do José Finis, que está ao lado aí do Paixão de Cristo, esse filme, ele mostra a perseguição de um centurião romano, o chefe de uma guarda, onde ele é responsabilizado para descobrir onde é que está o corpo de Jesus. E ele, então, é aquele cético que não acredita que Jesus ressuscitou, que os cristãos, então, armaram tudo isso. Ele sai à procura dos cristãos para desvendar essa mentira, deixar ela às claras. Aonde está o corpo? E aí, em algum momento dessa perseguição, ele vai ter o confronto com a ressurreição de Cristo. A partir daí, ele não é mais o mesmo. E nem consegue mais compreender o mesmo. Então, nesse sentido, nós nos identificamos com a figura do centurião. Quantos de nós já não passamos por essa ressurreição? É que é ter um entendimento, muitas vezes, materialista da vida e se dar conta de estar em meio a um fenômeno espiritual que vai, então, fazer com que a gente questione todo o nosso modo de enxergar o mundo. E os fenômenos espirituais são de todas as épocas. Jesus é um grande fenômeno trazido à nossa presença. Mas existiram e existem muitos outros que acontecem diariamente, buscando essa renovação do entendimento, o renascimento do entendimento da vida, no sentido mais espiritual. Então, o valor desse filme, A Ressurreição, está justamente por focar no significado do que é Jesus ressuscitado. Então, por isso que eu entendo que ele é um filme onde ele tem uma mensagem mais positiva, mais ampla e mais fiel ao que realmente aconteceu e que Jesus deixou claro que aconteceria. E era uma mensagem que daria muitos frutos e conquistaria muitas consciências. E que para nós hoje é um fato. Ok? Vamos então para o próximo slide. Nesse slide, só para ilustrar para vocês, porque eu citei aqui que há muitas evidências históricas. Eu conheço muitas, tem aqui vários livros que relatam outros autores, até menos conhecidos, da época de Jesus. E esse é o mais conhecido, que é Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, que tem uma obra bastante conhecida. Flávio Joséfo, aqui no seu livro Antiguidades, né? Aí, capítulo 18, né? Página 33, nós vamos encontrar o seguinte descrição que ele faz para uma audiência romana. Olha só o que alguém da época de Jesus vai nos falar. Tá? Ele ali, depois de Cristo, 30, 40 anos depois de Cristo. Alguma coisa assim que ele nasce, né? E aqui, então, 90 depois de Cristo, nós temos esse testemunho. Flávio Joséfo diz o seguinte: nesse tempo havia um homem sábio, Jesus, bom e virtuoso. Muitas pessoas dos judeus e dos outros povos tornaram-se os seus discípulos. Pilatos condenou à morte por crucificação. E as pessoas que tinham se tornado os seus discípulos não abandonaram a sua comitiva. Eles reportaram
disseram que ele lhes tinha aparecido 3 dias depois da sua crucificação e que estava vivo. Então vejam que é um testemunho da época, que os cristãos da época. Então a gente, quando volta no tempo, vai pensar nesses testemunhos históricos, como o de Flávio Joséfo, que sabia a comoção que a ressurreição de Cristo tinha gerado na comunidade cristã da época. Ok? Então, além disso, esse é só um exemplo que eu trouxe para vocês, para não ficarmos naquele entendimento que isso é apenas um mito, mas que hoje já nem se discute isso mais. Os grandes estudiosos já entendem a figura do Jesus histórico como um Jesus real, o que não quer dizer que eles aceitem a ressurreição, mas nós cristãos sabemos que a ressurreição é a base da fé cristã. Então veja o próximo slide, a importância da ressurreição. Está escrito assim: o Novo Testamento considera a ressurreição de Jesus como fundamental para o Evangelho e a fé cristã. Sem isso, não pode haver cristianismo. Jesus apoiou sua reivindicação como Filho de Deus e Salvador do mundo sobre a base de sua ressurreição próxima. Ele disse aos seus inimigos: destruirei esse santuário, o santuário do seu corpo, que é o santuário do Espírito. E em 3 dias eu o reconstruirei. Isso está lá em João capítulo 2, versículo 19. Em Atos 2, 22 e 24, nós encontramos o seguinte, Pedro dizendo o seguinte: ele estava no dia do Pentecoste, que é o dia das manifestações espirituais, e pregou a respeito deste Jesus, ao qual Deus ressuscitou. Então o fundamento da fé era justamente levar esse Jesus que ressuscitou, que é uma grande mensagem, que é uma grande boa nova, que é da imortalidade do Espírito, superando a morte da matéria. Então é essa convicção que levava os apóstolos. E que nós, ao meditarmos sobre isso, e através da fé, devemos ter essa mesma convicção. Paulo argumenta que a fé cristã é anulada ou destruída se a ressurreição de Cristo não se realizou. Olha o que ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Está lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Então aí ele realmente deixa muito claro, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E no caso de Paulo é bastante emblemático, porque é aquele que mais sofreu em nome de Cristo. E interessante é que Paulo, antes disso, ele era um perseguidor judeu, que viu muitos cristãos morrerem. Por quê? Porque Paulo também passou pelo fenômeno espiritual. Ele se encontra com o mestre a caminho de Damasco. Ele fica 3 dias sem visão, com a visão obscurecida, que depois é restituída, e nesses 3 dias ele meditou muito sobre o que tem feito, sobre o que estava fazendo, perseguindo os cristãos. E a partir daí ele tem então o seu renascimento. Ele que até então se chamava Saulo, passa então a ser Paulo, o apóstolo. Passa então a ser aquele que vai sofrer muito em nome de Cristo. Vai ser dado morto como por várias oportunidades, jogado em montes de corpos que ficavam além dos muros da cidade. E lá ele é resgatado, porque é dado como morto. Então somente uma pessoa que tinha essa convicção da ressurreição do Cristo como algo que desafia o nosso entendimento, que traz a questão da imortalidade. Esse Paulo
que vai então dar a sua vida por muitas vezes, até ser morto de fato. Né? Então, quando a gente pensa nisso, nesses apóstolos, no Paulo apóstolo, eles estavam imbuídos de um sentimento tão verdadeiro, a ponto de levarem eles para o confronto com a morte, deliberadamente, por vontade própria. Pensemos sobre isso. Vamos para o próximo slide. Continuando aí a importância da ressurreição nesse slide, convidando a gente a celebrar, pois o Cristo ressurgiu. É uma grande notícia. E ele diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, Paulo dizendo, que Cristo morreu e foi sepultado, ressuscitado no terceiro dia, apareceu a Pedro e depois aos 12. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Se como homem lutei em Éfeso com feras, de que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então Paulo coloca em confronto essa questão da imortalidade, que nos dá uma direção de vida, com a questão da materialidade pura, que não leva em conta o espírito. Aí então o famoso carpe diem, né? Comamos e bebamos, pois afinal amanhã morreremos. Então essa dicotomia entre uma visão da imortalidade versus uma visão da mortalidade, ela define sentido de vida. Para Paulo definiu o sentido de vida, que ele depositou todas as suas esperanças. E ele mesmo reconhece, se a esperança dele é vã, se Cristo não ressuscitou, é vã a minha esperança, a minha fé. Mas não, ele luta o bom combate até o fim, até a morte. Então, uma postura muito diferente da qual nós encontramos, porque a nossa sociedade ainda é bastante materialista, nós não temos essa fé tão instalada, tão firme em nós, e por isso, então, comamos e bebamos. Que nós possamos ampliar o nosso entendimento da imortalidade, renascer em nossos sentimentos uma visão superior da vida, para que a gente possa encontrar o equilíbrio nessa balança entre espiritualidade e a vida material. Ok? O próximo slide, então. Quando indagado pelos fariseus, Jesus vai falar que ele vai dar um sinal, uma prova. Vejamos, então, esse diálogo com os fariseus. Está escrito assim, então, em Mateus, capítulo 12, versículo 38 a 40. No versículo 38 em diante. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera, e pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então vocês têm a figura aí do slide, que é o profeta Jonas saindo do ventre de um peixe, onde ele foi dado como morto. E fica então esse tempo dentro do peixe e depois ressurge. E tinha sido dado como morto. Jesus então faz aí um paralelo. Essa história de Jonas é uma história judaica. Não conseguimos afirmar se era verdadeira ou não, mas de qualquer forma Jesus utilizou dela para simbolizar o que ia ocorrer com ele. Que ele ia ser morto
que ele ia ser sepultado 3 dias no seio da terra e depois ele ressurgiria. Então, quando ele é indagado pelos fariseus, os fariseus dizem para ele: mestre, nós queremos crer, nos dá uma prova. Ele sabia que eles estavam testando Jesus. Então Jesus vai falar para eles: ó geração má e incrédula, somente uma prova eu vos dar, que é essa da minha ressurreição. A ressurreição de Cristo, então, para os cristãos, é a prova da imortalidade que foi dada naquela época para aqueles que presenciaram e registraram. E então ela vai avançar no tempo, na história, e vir até os dias de hoje. Muitos trazendo essa mensagem, essa boa nova, que é o Cristo ressurgiu. E não é possível que Cristo vá, então, estar dando essa prova para cada geração da humanidade. Não. Ela foi dada e ele mesmo diz: eu darei uma prova e o resto é com vocês. O resto é com cada um. Que vocês olhem essa prova, meditem sobre ela, pois a pergunta é: qual a confiança que vocês têm em Deus? Se vocês confiam em Deus, confiem então que eu ressurgirei. E nessa ressurreição eu darei essa prova para todos, para toda a humanidade. Então fica aí esse entendimento, essa reflexão. Vamos para o próximo slide. Então Jesus diz que ficou 3 dias no seio da terra. Onde Jesus estava? Onde Jesus estava nesses 3 dias? Ele estava dormindo para depois ressurgir no domingo de Páscoa? Não. Nós temos lá na carta 1 Pedro 3, 18, 19, onde Jesus estava. É uma passagem bastante polêmica, que não é muito mencionada, porque ela vai nos mostrar que, primeiramente, Jesus ressurge em espírito. Então, como no Novo Testamento, como está dizendo aí, da Bíblia, encontramos relatos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, antes dessa ressurreição, que é a volta dele para aqueles que estavam vivos, ele ressurge também para os mortos. Ele vai até aquilo que é chamado de mansão dos mortos, ou Hades, que é a morada dos mortos. É um domínio no mundo espiritual, onde lá estavam espíritos cativos, do qual ele vai até eles para pregar. Vejamos a passagem, aqui em Pedro 3, 18, 19. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então veja aí coisas importantes que tem nessa passagem. Primeiro, que Jesus ressuscita em espírito, para depois ressurgir em corpo. E aí é um corpo glorificado, né? Que se dizem na literatura cristã. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no slide adiante. Mas aqui nesse momento nós vamos entender que Jesus ressurge em espírito, ele é vivificado no espírito e ele vai pregar. Se Jesus vai pregar, é porque aquelas pessoas, aqueles espíritos que lá estavam, eram passíveis de conversão. Então, eles já não tinham destino definido. Porque se podem se converter, se podem modificar o seu destino. Ok? Nessa questão que a gente fala tanto sobre céu e inferno. Se a pregação de Jesus toca os corações, eles podem então mudar o seu destino.
E outro aspecto interessante, que eles são consciências, o espírito lá está consciente a ponto de ouvir a pregação, compreendê-la, aceitá-la ou não. Então, quando dizem que não há consciência depois da morte, não é bem verdade, pois o próprio Novo Testamento está dizendo que há espíritos num domínio espiritual, do qual Jesus foi até lá, pregou para que eles se convertessem. E diz que esses espíritos estão lá aprisionados. Então eles estão nesse domínio espiritual, aprisionados em função daquilo que eles fizeram nessas existências. Porque a gente já sabe através da passagem de Lázaro, que Lázaro, sendo um bom homem, estava no seio de Abraão. Esses que não estão no seio de Abraão estão em prisão, é porque pela lei de causa e efeito, pela semeadura e colheita, estão agora num domínio espiritual que os aprisionam. Porque, na verdade, o entendimento espiritualista é que, não que Deus aprisione, mas eles aprisionam-se a si mesmo nessa realidade que foi criada pela sua constituição espiritual, plasmando um meio que os escraviza em função das suas ações. Vamos para o próximo slide. Jesus então aparece aos apóstolos, então esses 3 dias no seio da terra, pregando em vários lugares, dos domínios espirituais. Agora ele ressurge. E Jesus aparece primeiro para Maria de Madalena, ele depois reencontra os discípulos, e esse reencontro é às portas fechadas, onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. E lhes disse: a paz seja convosco. E tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: receberei o Santo Espírito. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles dos quais retiverdes, serão retidos. Está lá então em João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Então Jesus primeiro. Jesus, antes de ser crucificado e morto, ele tem necessidades naturais como todo ser humano. Dorme ao relento, tem situações onde ele sente aflição. E depois, na sua ressurreição, ele aparece completamente diferente. Ele aparece como quem entra em ambientes de portas fechadas. Quando ele aparece a Maria de Madalena, no primeiro momento, tem dificuldade de reconhecer, depois reconhece, ele não deixa que toque ele. Eu entendo que provavelmente, se Jesus deixasse ela tocar, ela não ia ter o toque tangível. Porque o entendimento que eu tenho é que esse Jesus, e quando se fala em corpo glorificado, nós estamos falando de um corpo espiritual. Jesus deixou a matéria, ressurge no corpo espiritual e ele tem a capacidade de aqui entre nós tornar esse corpo espiritual tangível. E não bastava Jesus ser só uma aparição, tanto que as aparições, os fantasmas, eram vistos e compreendidos entre os judeus. Havia muitas visões de fantasmas, de aparições, onde os quais eles não entendiam que aquilo era vida. Então Jesus vem e dá uma prova mais concreta de que é ele mesmo, pois eles precisavam disso. Então ele ressurge com esse corpo especial. Esse corpo especial ele se materializa a ponto de poder ser tocado e com as feridas e chagas que ele tinha, para dar esse convencimento para todos nós, para os cristãos da época, para os cristãos de hoje, porque ainda somos necessitados disso. O próprio Jesus disse: se vós não vereis milagres, não crereis. Então nós muitas vezes precisamos do fenômeno mais patente para a nossa fé.
Mas quando não encontramos, nós ficamos numa posição de crer naquilo que os relatos históricos dizem, que os testemunhos confiáveis, das pessoas amigas, porque aí nós estamos na posição de Tomé. Tomé é esse, então, vamos ao próximo slide, que é um incrédulo. Tomé é esse, que ele então é um dos 12 apóstolos, e que não estavam com eles quando Jesus apareceu na sala, as portas fechadas. Então os discípulos encontram Tomé e falam: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, eu não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse então depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende a sua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu Tomé: meu Senhor, meu Deus. Então Tomé é esse incrédulo que precisava da prova material, e quando ele obtém a prova material, ele se ajoelha e diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus então diz para ele: porque viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Então está lá em João, capítulo 20, 19, versículo 19 ao 29. E eu trouxe a figura do Tomé, e tem outras, tem os discípulos de Emaús que caminharam ao lado de Jesus uma tarde inteira, tem outros episódios com Pedro, após a sua ressurreição, que a gente pode consultar no Novo Testamento, mas eu trouxe esse, o Tomé incrédulo, porque nós vivemos a época dos Tomés. A sociedade moderna hoje, ela é daquela que reconhece que somente é verdadeiro aquilo que a ciência comprova. E aí nós temos um impasse, porque o Espírito é isso que está além do alcance, né, daquilo que os nossos instrumentos, que nós podemos pesar. Ele é um fenômeno fugidio, espontâneo, incontrolável. E Jesus deixou claro lá atrás que ele era sobre essa igreja, era sobre esse fundamento na mediunidade de Pedro, a sua capacidade de perceber o mundo espiritual, de receber mensagens do Pai. E Jesus Jesus vai fazer de Pedro aquele que vai ser um porta-voz, que vai realizar muitos fenômenos de cura, de conversão. Então vejam que o Tomé é esse incrédulo, que somente com a prova material, não bastava os fenômenos que ocorreriam. E nós hoje somos como esses Tomés, que precisamos dessa prova. E o problema aí não é quando a ciência nos fala que o que ela diz é verdadeiro, não. Porque nós sabemos que a ciência é séria, que a ciência experimenta, ela tem autoridade naquilo que fala. O único problema é quando a ciência se declara como dona de toda a verdade. E aí então isso é uma falácia. Porque nós sabemos que há muitas coisas além do que a ciência é capaz de compreender que existem, que ainda esperam com que a ciência tenha condições de explicá-las e compreendê-las. Então, quando a ciência se coloca assim, ou quando uma pessoa se coloca assim em nome da ciência, ela está cometendo um erro. Eu até acredito que a ciência não se coloca assim, mas são as pessoas. Então, as pessoas vêm fazer afirmações que se constituem um dogmatismo. É aquilo que nós chamamos de dogmatismo científico. Respeita-se, então, o que está da ciência, dentro daquilo que ela conhece, mas a realidade é muito mais ampla. E ela ainda não tem explicação para todas as coisas. E nós sabemos disso, né? O quanto que a ciência mudou. O quanto que aquilo que a ciência tinha como certo,
há anos atrás e hoje já são novidades que chegam, que surpreendem os cientistas a todo momento. Então sejamos cautelosos e humildes no nosso entendimento da vida, pois a vida é algo muito complexa. A vida é complexa e misteriosa. A gente sabe aquela velha frase batida, mas que é verdadeira. Porque é aquela frase que nos diz, né, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã ciência ou filosofia. Esse é um reconhecimento de humildade. E essa frase é só direcionada quando se diz isso, quando se há o dogmatismo científico. Porque até mesmo religiosos têm que reconhecer, tanto religiosos quanto cientistas, que há muitos mistérios ainda incompreendidos. Ok? Então que nós não sejamos os Tomés, que nós não sejamos os incrédulos, que nós abrimos o nosso coração para a possibilidade da imortalidade. Entender que a ressurreição de Cristo é algo muito maior, é algo importante para a humanidade, que lidar com o conflito da morte a cada instante, e principalmente agora nós estamos percebendo isso no mundo inteiro, e várias famílias estão passando por isso. E a melhor mensagem que o cristão pode passar, dar para uma pessoa querida da família, que essa pessoa não morreu, ela está apenas em outro modo de existência. Ok? Agora, então, encerrando aqui com vocês essa oportunidade, esse encontro que eu estou aqui, e é uma satisfação compartilhar esse assunto com vocês, dado a relevância dele, que eu acredito que tenha ficado claro nos slides. Eu encerro aqui, então, com essa imagem que significa o Cristo ressuscitado, né? Cristo ressuscitou, aleluia! E Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está lá em João, capítulo 11, versículo 25. Então que você possa ser desse que vai crer em Jesus. Que vai ter essa compreensão de que a vida não se limita aos horizontes deste mundo, aos horizontes da materialidade. Então que a gente possa então encerrar aqui esse vídeo, agradecendo por esta oportunidade dessa reflexão espiritual, do entendimento maior do que significa a Páscoa, do que significa esse renascer de Jesus Cristo para toda a humanidade. Que nós possamos nos envolver e estar imbuídos desses sentimentos, os enfrentamentos que nós temos na vida, diante das perdas, diante do alguém querido que parte, diante da nossa incompreensão da mortalidade que envolve a humanidade. Que nós possamos olhar de um ponto de vista mais elevado, que nós possamos compreender num sentido maior que tudo isso é momentâneo, passageiro. Como todos dizem, tudo passa, mas o Espírito permanece. Que nós tenhamos essa convicção em nossos corações, envolvidos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, de que a imortalidade é o destino de todos nós, que alimentamos a esperança, nosso Pai Celeste. Obrigado, Senhor da vida, por mais esse momento, por mais essa oportunidade, que nós possamos então, com essa convicção, dar um novo sentido às nossas vidas. Que nós possamos ampliar os nossos horizontes. E que os nossos horizontes estejam fincados na convicção da imortalidade do Espírito. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.